estetoscópio. Uma estatueta que lembra o Oscar. Vou conversar hoje no diálogo, vamos fazer um diálogo hoje com um médico, com um ator, com um geógrafo que me trouxe aqui o globo, ou com um religioso que me trouxe um São Francisco, um editor de uma revista. Não, eu vou conversar com um personagem, ao mesmo tempo um escritor. Eu vou conversar com o vampiro de almas, eu vou conversar com um dos maiores escritores do Brasil e, sem dúvida, o maior cronista do Ceará, o meu amado psiquiatra e contista, poeta, cronista, Ayrton Monte. Seu doutor, deu uma receitinha. Tá emagrecendo. Ayrton Monte, que figura linda. Olha o que ele me trouxe hoje. Vou começar pelo estetoscópio? Porque as pessoas às vezes associam você muito ao médico, né? A figura do médico. Claro, você é médico há mais de 30 anos. E eu queria que você falasse sobre isso, eu queria que você falasse dessa... Vamos começar pelos dois aqui, vamos começar aqui os dois para fazer a relação. O escritor e o médico. Em que maneira um ensina o outro? Quais são os canais aí que se comunicam? Eu trouxe justamente essas duas, essa revista que retrata um pouco a minha vida, é um resumo da minha vida, e o estetoscópio, que é o símbolo do médico. Pois é, eu me pergunto... Então são as duas facetas em que minha vida se divide, entre a medicina e a literatura. Quer dizer, eu sou um homem duplo, de dupla personalidade. Mas eu fico pensando o seguinte, se você fizesse esse estetoscópio aqui e fosse auscultar o coração do cronista, entende? O que eu viria? Em que medida há essa ligação aqui entre o médico e o psiquiatra e o escritor? Acho que eu ouviria a seguinte batida do coração. Vida, 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 vida. Vida, e uma vida muito né? Mas as coisas mais naturais, normais, simples possíveis. O homem, a vida e o homem em sua eterna simplicidade e grandiosa simplicidade. Porque é aí que estão as coisas importantes, né? A nossa vida é feita mais de coisas vulgares, banais, né? Cotidianas, do que de acontecimentos heróicos. E um cronista, né, de jornal, então, mais ainda, porque ele vive, a crônica dele só dura 24 horas. Depois já morreu, o tema já morreu, é outra coisa, tem que escrever de novo outra, sempre sintonizado com o tempo, né? Eu já fui num açougue, comprava umas costelinhas de porco e vi... o cara enrolou as minhas costelinhas que eu comprei no papel de jornal. Quando eu olhei, aí fui pro botequim tomar uma, quando eu olhei direito, era justamente enrolado na minha crônica. Para você ver a fatuidade da crônica de jornal. A efemeridade. Depois que você coloca num livro, né, como eu já coloquei, já publiquei uma antologia de contos num livro, o livro aí é outro objeto, né? Ele tem uma outra aura, ninguém rasgaria um livro para enrolar um pão. Mas o papel, né? Mas o jornal... papel de jornal serve para quê? Enrolar sapato sujo, não é?
E outros usos? E outros usos menos nobres. De Bakhtin, por aí. Como é que chama? E rabelerianos. Não é? De outros descrementos, etc. etc. Mas olha, eu vou usar então o estetoscópio como um fio condutor da nossa entrevista. E vou fazer sempre esse jogo. A partir do estetoscópio, o que ele está escutando? Por exemplo, ele me trouxe aqui um São Francisco. E eu vou colocar o estetoscópio no São Francisco. Se eu colocasse aqui o estetoscópio no coração de São Francisco, para o Ayrton Monte, o que seria, o que se ouviria? Que vozes se ouviriam? Na verdade, esse São Francisco não significa uma prova de religiosidade, porque eu não sou religioso, né? Eu sou ateu. Mas acontece que eu tenho uma admiração profunda, arraigada e inamovível por São Francisco. Pela vida dele, pelo cristão radical que ele foi. Muita gente se zanga comigo quando eu digo e escrevo que, para mim, São Francisco foi mais cristão do que Cristo. Então eu tenho por São Francisco uma admiração profunda. E um cristão que rompeu com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica, por ser tão radicalmente cristão. E à medida que a Igreja Católica desviou-se no que ele achava do que seria realmente ser cristã, ele rompeu, bateu de frente com o Papa. Quer dizer, um homem corajoso, né? Um homem que nasceu com tudo, milionário, rico, jogou tudo fora pelos ideais dele. Quer dizer, e é isso que você ouviria aqui no seu... E que repercussão teria ouvir o coração de São Francisco e ouvir o seu, Ayrton? Amor. Onde é que está? Onde é que haveria sintonia? Amor. Amor. Acho que São Francisco restaura um pouco do meu sonho, que eu já vivi nesta cidade, do que eu chamo da democracia da delicadeza, da democracia da solidariedade, né? Fortaleza era assim. Ninguém diz mais bom dia, ninguém diz mais boa tarde, ninguém diz mais boa noite, né? As pessoas vivem cada qual no seu cubículo, vivem em pequenas ilhas. Isto é, a cidade, os homens se transformaram em Robinson Crusoe sem sexta-feira. Não há mais nada, não há mais delicadeza. O que se vê somente é violência. Várias ilhas, né? Onde estão esses Robinson Crusoe. E alguns Robinson Crusoe conseguem, por uma questão de Bebida. atitude, o ato de criar, né? De
clara quando está uma mesa de amigos reunidos. Entre pobres, são ricos, de todas as cores, de todas as classes. E durante aqueles momentos em que estamos juntos, todos somos iguais. E aí eu juntaria uma coisa que vinha com as duas atividades do Ayrton. A psiquiatria, não é? E a boemia, né? O escrever, e o escritor, a literatura. É que quando você está na boemia, se você tem um certo grau aí de alteração, o álcool elimina, melhor, ele camufla um pouco mais o superego, né? A capacidade de criticar, os medos, né, Ayrton? É claro. E aí você se torna mais o quê? Mais agradável. Mais humano. Mais humano, mais frágil. Né? Mais instintivo, mais... Fica mais instintivo, você fica mais natural. Algumas pessoas não. Poucas pessoas não podem beber. Mas pode vir também nesse abafar o superego, pode vir, e o ego também, vir e ficar só o sentimento, só a emoção. Isso também pode fazer emergir muita coisa... Desagradável, pesada. Né? Porque você não tem a censura do social. Não tem a censura e o sujeito se transforma. É Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Aquele sujeito que era casto, daqui a pouco fica querendo passar a mão nas pernas da primeira moça que aparecer. Ou então aquele cara que te tratou tão bem, de repente começa a te dizer coisas tão desagradáveis. Terríveis. Né? Por quê? Porque o inconsciente foi liberado. Com pessoas desse tipo, que eu chamo de os mutantes da boemia, os mutantes do álcool, eu não bebo. Bebo uma vez, se eu descobrir que ele é assim, ele numa mesa mais eu não sento com ele. Porque eu sei que ele vai brigar, eu sei que ele vai criar confusão, vai tornar o papo desagradável, vai desagregar aquela união que está lá. E ninguém vai para a botiquim, vai falar de coisa séria. Se fala também, mas se vai para a mesa de bar, é para falar de 3 assuntos básicos. Diga lá. Eu acho de uma seriedade imprescindível. Né? Mesa de bar foi feita para discutir tudo. Tudo que não seja, que não tenha a mínima seriedade possível. Foi feita para discutir, conversar sobre futebol, mulher e a vida alheia. O Ariano Suassuna disse que vida alheia. O sujeito não pode falar mal dos outros na frente. Não. Tem que falar atrás, né? Porque por trás. O Ariano acha que é uma forma de educação extrema. Mas quer dizer que é falar mal dos outros, inclusive dos amigos, Ayrton? Dos meus amigos, só quem fala mal sou eu. Eu tenho essa idiosincrasia. Entre as muitas que eu tenho, essa é uma. Não deixo ninguém falar mal de amigo meu. Quem fala é você mesmo. Quem gosta de falar dos meus amigos, mal dos meus amigos, sou eu. Porque as pessoas sabem que eu estou brincando. Meu Deus. Mas se eu estiver numa mesa, falou mal do meu amigo meu, ou das duas umas, ou eu vou discutir com o sujeito, ou eu me retiro. Ou seja, você acha então que a boemia é um lugar de suspensão, quer dizer, quando você diz, vamos falar de mulher, futebol e falar mal dos outros, no sentido de falar mal da vida, falar da vida alheia, não é falar mal, é citar, enfim. Citar. É como se fosse uma suspensão, é uma ilha de momento de prazer e não de coisas... É como se é como se fosse um remanso da vida. Como se a realidade, essa realidade cruel que nos ataca cotidianamente, durante aqueles momentos em que se está reunido na amizade e celebrando o Baco, a realidade sofresse uma espécie de suspensão. Deixasse de nos atormentar tanto. E a nossa alma ficasse um pouco mais leve, né? Mais aberta. E a gente volta para casa com leveza na alma. E condição sine qua non, não pode ser mutante. Não pode. Quer dizer, o cara tem que entrar no bar e ficar. O antes, o durante e o depois, ele tem que manter uma estabilidade. Estabilidade. Né? Pode entrar simpático e voltar agressivo. Agressivo. E não pode ser mutante. Ou o contrário. Ou o contrário. Não pode ser mutante. E pode até ficar bêbado, sim, porque é bate para se embriagar também. Afinal, os amigos estão ali para carregá-lo. Né? Chama-se um táxi, coloca... Eu bebo para ficar bêbado. Né? Se eu quisesse ficar bom, eu tomava remédio. Claro. Dizem os bêbados. Dizem os bêbados. Famosos. E as pessoas confundem muito a boemia
a boemia com o alcoolismo. É verdade, é verdade. Esse é um tema maravilhoso. Eu acho isso um absurdo terrível. Associar boemia Ao alcoolismo. A pessoa que bebe sem nenhuma medida, Sem nenhum que freio. ultrapassa o metrô, que é desagradável, a violência. Não, a boemia sadia, né? Sadia. É disso que estamos falando, né? Aquela boemia, por exemplo, o alcoolismo é uma doença gravíssima, né? Em que a pessoa sofre transformações físicas, orgânicas. É outro futebol. É preciso ter classe para ser boêmio, né? Boemia, sempre digo que boemia é para profissional. Eu detesto ter uma ojeriza permanente e constante contra esses que eu chamo de Mesmo num momento limite, num limítrofe, né? Onde você quase pode... Você está em perigo, é perigo mitoso. Você estava ali no perigo, porque você está perdendo um pouco as estribeiras, né? Você está perdendo um pouco o seu superego, os seus controles sociais. E, no entanto, você conseguir manter isso, isso é de uma maestria. É uma arte. É uma arte manter-se. E o bom humor é fundamental, né? Uma piada, né? Tem pessoas, você e eu, como conhecemos conversadores, né, como eu chamo de conversadores, que conseguem fazer da mais rala besteira uma pérola negra de humor. É verdade. Um deles chama-se Augusto Pontes, que nos mata de rir. O grande, nosso Augusto Pontes, lindo. Que nos mata de rir, porque com a sua inteligência e o seu senso de humor. Quer dizer, o cara tem que manter bom humor, não pode ficar aborrecido, tem que manter o respeito social, não pode extrapolar as regras sociais. Pode até controlar algum drama íntimo. Pode. Uma cornice qualquer. Mas não se levar muito a sério, Não né? se levar muito a sério. Nem querer que os outros levem também. Porque a turma não leva a sério. Besteira, rapaz. Todo mundo leva, todo mundo... Quem é que não já foi? E o cara se anima, né? Aí o sujeito também tem isso, essa confraria. Os cabas telefonam, você não vem beber hoje não? Não, por quê? Porque eu estou sem dinheiro, estou liso. Quem lhe perguntou? Nós estamos perguntando se você vem beber. Se você tem dinheiro é outro problema. Aí mandam buscar gente de qualquer maneira. Pagam todas. Pagam, depois você retribui. Porque quer a companhia do sujeito. Quer a companhia. A companhia do sujeito. Aí, continuando aqui no nosso esquema que eu quis aqui fazer uma estrutura da entrevista, e estou colocando o estetoscópio como esse contraponto, que sempre volta, esse ponto recorrente. Ouvir aqui, você me trouxe aqui um objeto e eu estou ouvindo todos eles com o estetoscópio. O que diria então, o que é isso aqui primeiro? Que Oscar é esse? E o que se eu botasse aqui no coração desse, entre aspas, Oscar, botasse o estetoscópio, o que eu ouviria? O que ele me diria? Esse Oscar diria o seguinte: literatura, né? Cultura. Porque como eu ganhei poucos prêmios na minha vida, bons prêmios, mas poucos prêmios. Nunca fui muito de concorrer a concursos. E esse Oscar não foi nenhum concurso. Esse Oscar, essa estátua, esse pequeno troféu, foi o primeiro troféu quando o Ideal criou a ideia de homenagear o intelectual do ano.
É Prêmio Personalidade Cultural do ano do ano 2006, 2006. escritor Ayrton Monte. É o prêmio que o Ideal Clube dá. Justamente, todo o Alcides Espírito já ganhou, muita gente já ganhou depois de mim. E é justamente aquele intelectual que se destacou durante o ano. E esse ano aí, era o ano que eu estava que meu livro de crônica estava no vestibular. É verdade, o Moça com Flor na Boca. E eu passei quase 3 anos dando palestra, feito um papagaio na areia quente, tudo que é colégio, até em Sobral eu fui. Quer dizer, andei pelo mundo a conversar com os jovens. E por ser um troféu, né, literário, e de qualquer maneira a gente fica satisfeito por ter o nosso trabalho reconhecido, concretamente, né? Se bem que o melhor desse troféu foi o cheque que o acompanhou. Eu sempre digo que se quiser me premiar, me premie em espécie. Espécie? Espécie. Mas esse troféu eu guardo como guardo o outro lá em casa. Que eu trouxe até alguns depois, mas ficava muito parecido, né? Homenagens, etc e tal, né? Quer dizer, afinal de contas eu tenho que gostar muito desse minha pequena sala de troféus, porque eu não pertenço a nenhuma academia. A única academia que eu pertenço é a Academia do Beco. A Academia do Beco do nosso Ciro Colares. Onde não precisa ninguém votar para entrar, nem morrer ninguém para você entrar. E nem tem uma estrutura nada, é anárquica. Formal, é anárquica. Não tem presidente. É só uma ideia, a ideia é a Academia do Beco. Não tem diretoria. Até o Clube do Bode, que é a confraria mais esculhambada que eu conheço, tem uma diretoria. Inclusive, eu sou vice-presidente. Ah, você é vice-presidente? Eu me nomeei. Você se nomeou. Porque eu sou um bode. De vez em quando eu frequento o presidente Chiqueiro, não é? O Chiqueiro. O pai de Chiqueiro, o presidente é o Sérgio Braga. O nosso Sérgio Braga. Eu sou o vice, né? O João Soares Neto é o diretor financeiro. Tem algumas cabras. Tem algumas cabras. Cabritas e tal. Porque bode sem cabra. Né? É como um rio sem pontes, né? É como boêmio sem garçom, né? Boêmio sem garçom não existe, tá lascado. Olha, o Ayrton, eu tô vendo aqui, o troféu é muito bonito e claro, estão chamando de Oscar, mas não é Oscar. Acho que não tem nome, mas ele tem uma base, mostra aqui. Ele é uma pessoa, me parece, com um livro na mão. Inventou a literatura através da lira, das canções, da música. A literatura começou assim. Agora, como aferir a beleza, hein? Aí você fez uma pergunta agora de sabatina, de colégio cearense. Do colégio. Uma temporalidade. E tá no olhar de quem vê, né? Tem coisas que as pessoas acham belas e que eu acho de um mau gosto horroroso. Né? E a beleza está mais no olhar de quem vê. Né? A literatura, primeiro, a arte, ela tem que me emocionar. Eu vou assistir um filme, por exemplo. Se eu não me emocionar aquele filme, eu assisto primeiro, realmente assisto o filme 2 vezes. Ou leio o livro 2 vezes. Uma para me comover. Se aquele livro, se
se aquela exposição, se aquela literatura, se aquele teatro me comove, tanto faz a comoção de choro, de emoção exacerbada, de afeto, ou ele me indigna, né? Me revolta, os personagens, o tema que ele fala, aí eu vou assistir de novo. Aí jamais racionalmente, analisando. Aí é a minha visão racional. A primeira visão minha é impressionista, é estética. Né? Mas eu costumo dizer aí, porque a beleza está entre, quer dizer, ela não está nem no objeto, nem no olhar de quem olha, ela está entre, então nessa relação. Você olha uma obra de arte, por exemplo, e você olha e acha bonita ou feia a partir dos referenciais que você tem, né? Exatamente. E a partir das emanações que ela deu, quer dizer, é nesse diálogo é que se dá. Da sua formação psicológica, né? Das música, por exemplo, é assim. Você fica muito na dependência das influências que você teve quando era garoto. O que seu pai e sua mãe ouviu em casa. Por exemplo, lá em casa só se ouvia o quê? Papai ouvia jazz e big band. Daí o meu amor pelo jazz. A minha mãe, samba. Daí o meu amor pelo samba. Boleros, né? Que eu adoro bolero. Né? Adoro bolero. Se eu colocasse esse estetoscópio no seu coração também, teria tangos e boleros. Teria no mínimo Carlos Gardel cantando. Carlos Gardel. Percal. Aqueles boleros cubanos. Percal. Olha, nós estamos conversando, o nosso diálogo de hoje é com o Ayrton Montes e eu estou tentando ouvir aqui o coração dele, já que ele trouxe um estetoscópio. E no segundo segmento do programa, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando e nós vamos ouvir o que diz esse globo que ele trouxe. Daqui a pouco a gente volta. O diálogo de hoje é com o médico, o psiquiatra, mas é com o escritor, é com o poeta, o contista, o cronista Ayrton Montes. E o que eu chamo de dramaturgia do encontro está sendo o uso deste estetoscópio. Eu estou ouvindo cada objeto que ele trouxe, porque como vocês sabem, os objetos pautam, os objetos que o próprio convidado traz pautam os objetos pautam a nossa conversa. Então eu vou ouvir aqui, falta só ouvir aqui esses dois objetos aqui que ele trouxe. Olha aqui, o que ele me trouxe. Além do São Francisco, do seu prêmio de personalidade do ano, ele me trouxe um globo. E eu vou ouvir o que é que diz esse globo aqui. Vou colocar o estetoscópio no globo para saber. Você é a voz do estetoscópio, Ayrton. Eu estou ouvindo ele me falar da pequenez. Este globo, para mim, é o símbolo da pequenez do ser humano. Quando eu estou muito narcisista, que às vezes eu tenho uns acessos narcisistas terríveis. Quando eu escrevo alguma coisa boa, quando eu ganho algum prêmio, quando me elogiam bastante no jornal, os leitores, eu fico um narciso de carne e osso. Falta só o rio para eu mergulhar. Aí eu olho para essa bola de barro aí boiando, né, nesse infinito, e tem uma dimensão da minha pequenez. Da minha pequenez. Sou um pequeno sobrevivente desta bola de barro, que é uma das menores bolas do barro do universo, que é a nossa casa. Que é a Terra. Então isso aí é ótimo para acessos narcísicos. Para acessos narcísicos. Porque eu não acredito em artista, em escritor, em ator que não seja narcisista. O Nelson Rodrigues dizia, se um artista não se acha um gênio, não devia estar fazendo arte. Claro. Mas não no sentido de que deveria ser uma pessoa cheia de vaidade ou soberba. É no sentido de que você tem que acreditar naquilo que está fazendo. Que achar que vai contribuir em alguma coisa. Senão não tem sentido fazer. Não é vaidade da sua pessoa.
É vaidade do que você faz, da sua arte. Da criação. A vaidade de você chegar numa livraria, quando a gente lança um livro, e de repente tá lá um cara, eu fico paralisado ali, abismado quando o sujeito pede um livro meu para comprar. Digo, esse sujeito vai gastar dinheiro e o precioso tempo dele lendo essa besteira, e o cara compra o livro e às vezes... Vibra. E vibra, e às vezes a vendedora, a Isabel, está aqui o autor, e o cara me abraça de repente com alegria, como se fôssemos íntimos. Porque a vida já... Acho que já quem disse isso foi o poeta, meu grande poeta Ferreira Goulart. Ele disse que existe arte porque a vida só não basta. Não basta. Não é? Então é bom saber que a gente contribui para essa supra-realidade, para essa dimensão, que inclusive retroalimenta a própria realidade, não é? Eu digo sempre que o artista é como um esquizofrênico. Né? Ele é partido. Ele tem que sair de si para encontrar, para se outrar, para se encontrar com o outro, se misturar com as pessoas na rua. Não creio em artista nem em escritor que vive enclausurado, em torre de marfim, dentro de casa, sem sair. Né? Eu gosto de misturar com as pessoas, eu gosto de vez em quando pegar um ônibus e ouvir conversas. A minha mulher fica morta de vergonha porque eu não posso ver um casal brigando do que eu peço para ela... Vai no banheiro, passa perto e vê sobre o que é a briga. Se eu não der para me ouvir, eu começo a inventar, eu começo a criar. Olha, ele está dizendo isso agora, ele está vendo, ele disse isso, ela respondeu assim. Mas você estava fazendo um raciocínio. É preciso que o artista tenha o exercício da alteridade, isso, do convívio social, mas também... Depois ele se recolhe para escrever. Porque a literatura é uma arte solitária. Talvez a única arte solitária que exista seja a literatura. O resto... E a pintura. E a pintura. O cinema é uma arte coletiva. Né? Que, aliás, o Paulo Francis nem chamava de arte. Né? A música, ela é também uma arte individual e, ao mesmo tempo, é coletiva. O teatro é individual e é coletivo. Mas um romance, uma crônica, o escritor é, por natureza, por definição, um solitário. E, ao mesmo tempo, tem que sair dele e se misturar com o povo. Andar pela cidade, que é na cidade, é na rua que a vida está. E aí depois ver como é que aquela rua repercute, né? Sobre si mesmo. Ayrton, você está aqui como o último objeto que o Ayrton trouxe para a nossa conversa é a revista número 15 de outubro de 2005, Singular. Essa revista, aliás, merece o nome, né? Inclusive como um fenômeno editorial. Singular. É editada pelo Eliezer Rodrigues. Esse número 15, mas já deve ter outros, muitos outros. Eu escrevi várias vezes também nessa revista. É um obstinado fazendo essa revista acontecer. Porque no Ceará tem revista, todo dia sai revista e não passa do segundo número, né? Ou às vezes nem do primeiro. Nem do primeiro. E ele se mantém. E aí dedicou esse número 15 ao Ayrton Montes. E o Vampiro das Almas, né? Que era isso que você estava falando, um homem que tem que ir pra rua vampirizar. A gente tem que vampirizar. Falas, conversas, almas. Eu gosto de ouvir dramas. Eu posso nem conhecer a pessoa. Eu passo o dia ouvindo drama no consultório. Mas eu não posso aproveitar aquilo. Sim, porque tem a ética. Né? Você poderia aproveitar e mudar de nome. Posso aproveitar alguma coisa, mas eu tenho muito medo que o doente se reconheça. Se reconheça, Quando é um estranho, ou um amigo mesmo que me conta um drama com ele, ou outra coisa qualquer que me interesse, meu Deus, eu fico ali de olho nele e fico dando corda. Sim, aí como foi? Eu quero detalhes. O meu negócio o escritor é detalhista por natureza. Sim, porque ele precisa descrever detalhadamente, né? Sem detalhe, a literatura não existiria. Não há texto bom sem detalhe. Né? Tem que ter o detalhe. O detalhe é fundamental. Né? São duas coisas que eu não prescindo. É do detalhe e do adjetivo.
Inclusive, eu acho o adjetivo mais importante que o substantivo. É? É. Porque há um pensamento de que houve um momento na literatura que o adjetivo foi execrado, né? O nosso querido Nelson, por exemplo, foi execrado. E muitas vezes porque adjetivava muito as coisas. Agora, como fazer metáfora sem adjetivo? Mas há. O próprio Ferreira Goulart, o próprio João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, né? O nosso o Graciliano. O velho João Cabral de Melo Neto, eu fiz uma pesquisa. Num poema dele, em 3 ou 4 versos, tem 6 adjetivos. Você não pode exagerar. Eu gosto do adjetivo. E nem fazer o adjetivo comum, banal, banal. Né? Eu gosto do adjetivo, eu amo os advérbios. Há palavras que eu amo, acho lindas. Meretriz. Uma palavra maravilhosa. E não tem nada a ver com o sentido da palavra, não. É a palavra mesmo. É só o som da palavra. É o som, é o signo mesmo, né? Em si. Né? Uma palavra que eu acho horrorosa, laboriosa. Laboriosa. Isso é terrível. Já labor, não. Labor. Labor. Eu acho bonito. Labor. O som da palavra. Né? Porque o escritor também, ele tem que ter ouvido. Porque cada escritor tem que ter ritmo. A frase tem que ter ritmo. Se você lê um escritor que não tem ritmo, mesmo em prosa, é um péssimo escritor. A frase sai quebrada, sai de pé quebrada, é horrível. Né? Você lê um escritor que não tem ritmo. O ritmo tem a ver com a respiração do poema, né? Exatamente. Com a respiração do poema ou com a respiração da frase? Né? É por isso que existe a pontuação, porque a pontuação é que permite que a frase respire. E o leitor também. Então, o adjetivos e advérbios, eu sou apaixonado por eles. Olha, então e por ler dicionários e enciclopédias. Eu sou apaixonado por dicionário. Fiquei procurando aqui uma palavra. Primeiro para fazer inveja a alguns amigos. Eu tenho dicionário. Tu tem também? Tenho. Eu adoro dicionário. Porque quando eu vou beber, às vezes eu pego o dia anterior, eu leio, decoro algumas palavras bem difíceis para que eu use na conversa. Ah, eu já vi isso. Você é um sem vergonha. Fica dizendo, você não sei o quê, não sei o quê. Mas o que é isso, Ayrton? Diz aí uma que chegou. Como é isso? Fala aí. Hein? Apesar de estar tomando água. Mangano. Mangano. Você é um mangano? Posso dizer isso? Pode. Você dizer para mim, eu sou um mangano, é? Não, aí você está se esculhambando. Não, você dizendo para mim. Você é um mangano. Você é um mangano. Aí eu vou ficar, o que acho? É mangano? Eu não tenho obrigação de saber o que é mangano. Professor Ayrton Monte. Ninguém tem. Dicionário Ayrton Monte, o que é mangando? Você está mangando de mim. É o manganão, né? É o malandrão. Ah, é o malandrão. É o manganão. Por isso que as prostitutas eram chamadas de manganas. Manganas. Né? É o mangano. É o manganão. Você é o manganão. Né? Tem gente que não sabe o que é pedeuta. Aí tu fica consultando o dicionário só para implicar. Só para implicar. Principalmente no Carlos Augusto, que é professor de português. Que é professor de português e de literatura. Aí Carlos Augusto Viana. Ele diz assim, agora você me pegou. Agora você me pegou. Eu não sei o que é, não. Eu digo... Mas, Ayrton, eu queria agora transformar esse objeto que você trouxe, que é a revista Singular, em vários objetos. Aqui uma fotografia do Ayrton, do Ayrton na formatura. Tá aqui, cadê? Tão bonito. Olha aqui. A formatura em medicina do Dr. Ayrton Monte, em 1976. Vou ouvir o coração desse jovem médico, ou deste médico, e dar a palavra ao estetoscópio Ayrton Monte. Vamente, eu iria ouvir isso. Eu vou sempre salvar vidas. Vou sempre curar. Depois é que eu aprendi que a medicina não tem obrigação, não é uma arte feita de curar. Apesar de ser chamada de arte curandis, a arte de curar, ela não tem obrigação de curar. A vocação da medicina é aliviar o sofrimento. Curar, se possível. Primo non nocere. Quer dizer, primeiro não
não ferir, não prejudicar, né? Mas curar, não, aliviar a dor. Se há alguém em um estado de desamparo total, é quando alguém está doente, com dor. Nós mesmos ficamos desamparados, né? Por isso que médico tem tanto medo de doença. Porque é o estado em que você fica no desamparo de criança, de órfão. E é quando você mais precisa do médico. Quer dizer, o médico tem que ter essa. Não pode ser somente um técnico, uma máquina de fazer diagnóstico. Tem muita máquina de fazer diagnóstico, médicos espetaculares, mas são apenas máquinas de fazer diagnóstico. Não erram um, mas lhes falta a humanidade. O poder mágico de aliviar a dor da pessoa. E no caso de um psiquiatra, isso se acirra, porque ele precisa ouvir, ele precisa olhar no olho. Precisa olhar no olho, a mímica, né? Precisa entrar no universo. No imaginário. No imaginário do doente mental. Entre as doenças, talvez a doença mental seja a que mais deixe desamparado o indivíduo, porque ele perde a identidade. Perde a si mesmo. Perde-se a si mesmo, né? Uma pessoa com depressão, pensando em suicídio, né? Eu sempre discuto isso. Não há morte clínica súbita. De repente você está aqui, pãozinho, está aqui batendo papo, qualquer hora um de nós, pei, bufo! E chama-se morte clínica súbita. O suicídio é a morte psicológica súbita. Alguém está com depressão, ou não, ou é esquizofrênico, e de repente dá um tiro na cabeça. Para mim, isso é morte clínica, isso é morte psicológica súbita. Igualzinho à morte clínica. Claro que o psiquiatra trabalha com patologias, mas assim, no sentido metafórico, nós podemos dizer que todos nós somos... Por isso que eu escolhi ser psiquiatra. Todos nós somos doentes mentais, entre todos nós, não tem ninguém... Todos nós somos neuróticos, todos nós somos inquietos conosco mesmos, não é? Porque todos nós somos neuróticos, porque nascemos de pais neuróticos, e nessa batida, se você vai você vai até Adão e Eva. Pois é, a condição humana é... Né? Acho que até Deus é neurótico. O Nelson dizia, o sujeito se angustia ou então apodrece. Ou então apodrece. A função do ser humano é se angustiar diante da sua própria condição, é se perguntar, é ter dúvida, é questionar o outro. E tem a angústia vital. Isso é própria, é ontológica. E tem a angústia, a neurose. E tem a angústia vital. O ser humano não é capaz de viver sem ansiedade. O que a gente chama aquela angústia vital. Sem essa ansiedade, sem essa angústia vital, a gente ainda estaria hoje atrepado e pé de pau matando dinossauro de bufete. Verdade. Não teríamos a curiosidade, não teríamos a inquietação, etc. A inquietação de criar, de fazer. Exato. A ansiedade só é ruim quando ela ultrapassa um certo limite. E começa a interferir. Inclusive te impedir de fazer isso, né? Te impedir de fazer, até de criar. Não é? A ansiedade, a angústia, etc. Escritores e artistas têm muito medo de fazer psicanálise, por exemplo. Porque acham que se perderem os seus demônios, se curarem dos seus demônios interiores, perdem o poder de criar. O que é uma longa besteira. Ayrton, chegou o momento do objeto surpresa. Eu vou deixar o meu por último. Mostra o seu. Eu vou ouvir, vou auscultar aqui. Sério, é uma coisa tão simples, mas é um objeto que me acompanha há tanto tempo. Deixa eu ver o que o Ayrton Monte me trouxe. Olha, como objeto surpresa. Eu não vou falar nada, eu vou apenas ouvir a passagem do tempo. E quem vai falar em nome do tempo é o Ayrton Monte. É a finitude. Essa ampulheta me mostra sempre como eu sou finito. Como eu tenho tempo curto. Né? Então é preciso você ter a noção disso, da sua pequenez e da sua finitude. O tempo e o espaço. A noção de tempo e espaço. Foi em função disso que você trouxe? Foi em função disso. Que coisa linda.
a gente compreender, domar, inclusive, um desses demônios, que é o... É disso aqui que o homem tem medo. Do tempo. Do tempo. Do tempo que vai ficando velho e não para. E que envelhece, e que você envelhece com ele. Sem nem perceber às vezes. Por isso que eu não perco meu tempo à toa. Prefiro perder meu tempo, ganhar meu tempo trabalhando e me divertindo, com prazeres. O fim do homem é o prazer. É o ócio criativo. O homem não foi feito para morrer de trabalhar. Aliás, ele trabalha para poder ter direito a este momento prazer. De prazer, de lazer, etc. Os gregos... De ócio. Ele trabalha para ter o ócio. Claro. As grandes civilizações, por exemplo, como a grega, só foram grandes porque os nobres não trabalhavam, os filósofos não trabalhavam, porque tinha toda aquela infraestrutura de escravidão trabalhando por eles. Mas nós poderemos ter as máquinas. Para que trabalhemos cada vez menos, nos divirtamos cada vez mais e tenhamos tempos para criar, para ler, para se educar, para ver cultura. É para isso. Embora um artista é tão grandioso, é tão bonito quando o artista é grande, que mesmo quando está no seu trabalho, digamos, opressor, estou me lembrando aqui de um poeta como, por exemplo, o nosso Carlos Drummond de Andrade, que para sobreviver precisava ser um burocrata, ou então do nosso grandiosíssimo Francisco Carvalho, não é? Trabalhando na burocracia da universidade, mas, no entanto, conseguia enriquecer-se daquele exercício tão acachapante às vezes, tão sem graça. Tão sem graça. Mas olha, eu vou fazer uma ligação com o objeto que eu trouxe para o Ayrton Monte, do tempo, porque eu tenho tempo com o Ayrton Monte, ele é meu amigo. Nós somos amigos há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos. E eu trouxe aqui, como objeto surpresa, vejam vocês o que eu trouxe para ele. Tem a ver com tudo isso, com o tempo, com o ócio, com a poesia, com a boemia. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe um remédio tarja preta. Mas esse remédio é especial, mandei fazer. Olha aqui, olha ali. É o remédio Ayrton Monte, uma tarja preta. Que aí quando eu estou assim, né? Quando alguém, ou eu, ou qualquer pessoa está nos seus momentos mais tristes, é preciso abrir esse remédio Ayrton Monte e ver o que é que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Aliás, veja você aí, abra aí. Eu estou com dificuldade. Mas pode rasgar. Abre aqui, abre aqui. Ai, olha aí. Veja o que tem dentro aí, o remédio Ayrton Monte. O remédio para a alma. Deixa eu mostrar ao público. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui ao público. Eu trouxe o remédio para a alma. A sede da nossa boemia nos anos 60, 70. A residência oficial da boemia. É a residência oficial da boemia. E vou continuar com a linha condutora do nosso diálogo. Colocar o estetoscópio aqui para ouvir o prédio do Estoril. Fala, Ayrton Monte. Amores, beleza, alegria, saudade, 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 saudade. Que não existe mais, nem voltará a existir. Só na nossa lembrança. Saudade de nós mesmos, né? Saudade de nós mesmos. Saudade de nós mesmos. De quando éramos os reis do deboche e da esculhambação. Ainda somos, né? Ainda somos. Num certo sentido. De certo modo. Mas a gente está sempre órfão de si mesmo, né? Órfão do que nós fomos, não é? E a gente não volta mais. Não. Mas eu gosto dessa orfandade. Eu gosto de álbum de retrato, eu tenho os retratos, tenho tudo recortado. Eu gosto de vez em quando pegar os retratos da gente
né? Eu tenho retratos que o Augusto copiou para mim, o Sérgio Braga, pelo computador, que estamos na praia, jovens, cheios de cabelo, belíssimos, quando as mulheres ainda nos olhavam com segundas intenções, né? Hoje já não, as mulheres já aos 60 anos, as mulheres já não me olham nem com terceiras intenções, nem com quarta, nem com quinta. É verdade, com 60 anos, que é isso, Ayrton Montes? Um pouco talvez de modéstia. Um pouco de modéstia. Porque hoje você Pelo vê... menos tem duas mulheres que olham com você com muito boas intenções. Uma delas é a Bárbara e a outra é a Sônia. É a Sônia. Hoje você... Que é a mulher e a filha. Hoje quando você Aliás, vê... duas figuras lindas, né? Quando você vê uma garota, mais ou menos dos seus 20 e poucos anos, você pensa que ela está dando bola para você. Eu não enxergo da outra mesa, rindo e você rindo. Aí de repente você chega perto, não está me conhecendo não, tio. Eu sou filha de fulano de tal. O sujeito paisano que está abafando. Ayrton Monte, eu trouxe então para você um remedinho de tarja preta. Obrigado. Ayrton Monte. Usarei. E a lembrança, a saudade como Usarei. um bálsamo, né? Usarei, A cara. saudade, inclusive para nos renovar também, né, Ayrton? A saudade nos renova. Nos renovar. O saudosismo não. O saudosismo é doença. Né? Mas o passado é o tempo fundamental do homem, como se diz. O passado como diz o poeta. é o tempo fundamental do homem. E a infância é o tempo fundamental do artista. Lindo, lindo, lindo. Né? E é assim, ouvindo essa frase linda, o passado é o tempo fundamental do homem e a infância é o tempo fundamental do artista, que nós encerramos, que eu encerro hoje aqui, o encontro com essa figura linda, meu irmão. Um beijo. Não vou beijar só na mão, não. Não. Eu tenho que beijar é mais. Eu adoro o Ayrton Monte, é meu amigo, lindo. Vamos beijar. Ora, querido amigo Ayrton Monte, lindo. Como nos beijamos Desde o sempre. tempo de Estoril. Até a próxima semana com mais um diálogo. Para a gente poder exatamente fazer isso. Ouvir o coração.